Olá, Paulo. E aí? Então, tudo bem? Você viu que improvisei uma lousa aqui, Ah, é que como a câmera fica invertida, é, pois é, professor é uma coisa, né? Eles falam que acabou a mamata, mas a gente está dando dinheiro do nosso bolso, né? não acabou não. E, não, não. Não acabou a nossa mamata de gastar do bolso, comprar matéria. Você fala assim, não vou, né? Como em pandemia, não vou gastar dinheiro com papel e tinta, né? Não vou ficar imprimindo coisa para levar para aluno, né? Aí você tem outros gastos. Ai de quem pensa que não vai ter gasto para conseguir dar aula. É, Então, eu ia estar escrevendo a lousa e fica invertido, então, mas, enfim, ela está sendo utilizada para algumas aulas. Aí, quando eu consigo virar aqui, e aí eu comprei até o estojinho de giz líquido, muito chique, várias cores. Se estão dizendo que estão, você sabe por acaso se a sua a escola, gente, olha, o Paulo Cruz ele trabalha também em escola do estado, né? Eu estou afastada do estado, da rede estadual, desde fevereiro. Eu pedi uma licença não remunerada. Eu continuo ligada à rede, mas eu, por enquanto, estou só na prefeitura, tá? Então, dizem que a escola da prefeitura está recebendo um monte de reforma. Aí o Tarlin chegou. Eu gostaria de fazer um próximo programa com o Tarlins, meu colega da prefeitura, que também é outro. Para quem está chegando agora, assim, eu e o Paulo somos dois, digamos, solitários, né? O professor já é um solitário, né? A gente já é sozinho, sozinho com um monte de gente, né? Você tá lá na sala com 50 pessoas, mas você é sozinho, você tá lá naquela sensação de guerra, de batalha, né? E aí você fala, não, vou para a sala dos professores, eu vou lá com os meus pares. E dificilmente você concorda com os seus pares, você não concorda com o sindicato, você não concorda com o político, você não concorda com ninguém. É muito difícil, né? Então nós somos solitários. Uma das pessoas com quem eu consigo dialogar é o Paulo. E por isso que eu convidei o Paulo. Paulo, então eu vou começar uma pergunta fácil. A sua escola está recebendo reforma? Você está sabendo se eles estão mexendo na escola enquanto está sem aluno? ó, desculpa, Paula, ousaram me ligar agora aqui, aí sumiu e eu voltei. Repete a pergunta, por favor. Eu, é, pois é, eu coloco no modo avião durante live porque já aconteceu isso comigo e eu perdi a live. E Então, funciona no modo avião? Paulo, funciona no modo avião com a conexão Wi-Fi. Ah, não Então, sabia. Boa. é, assim, é uma boa estratégia. Enfim, eu ia perguntar se você sabe se a sua escola está recebendo reformas enquanto está sem Ah, aluno. você não tem noção. A minha escola, ela tá sob intervenção, porque o lugar onde ela está construída, logo quando eu entrei lá em 2014, eles estavam começando a fazer um piscinão. Do lado da escola, eles desapropriaram um lugar lá para fazer um piscinão. Então, eu dei os meus acho que 3 ou 4 primeiros anos de aula com britadeiras e aqueles guindastes gigantescos batendo concreto, não sei o que assim. Era um horror. E essa obra, que durou acho que uns 8 anos para ficar pronta, se não mais, ela simplesmente comprometeu a estrutura da escola. Então tem uma parte da escola que periga cair. Então agora, Que fofo! pois é, depois de muita insistência lá e muita vai e vem, parece que agora eles estavam começando a mexer nesse espaço, né? Então quer dizer, se tem que receber alguma obra, é uma obra para a escola não cair e não para reformar para ficar mais bonita. Nossa, olha, quem tá entrando agora, eu tô vendo os comentários, né, que a gente tem condições de trabalho precárias, né? Pois é, a obra deve ter detonado, lógico, né, devem ter mexido tanto em britadeira e tal, né? Fora que essas escolas são velhas, né? A gente É, nem vai comentar muito da arquitetura porque não tem condições. A escola que eu tô na prefeitura tem mais de 40 anos, ela chegou a ter chão de madeira, aquele telhado de lata. Eu cheguei a dar aula em escola de lata do estado, tinha um anexo, né? Era tanta turma que tinha um anexo que era com telhado de lata. Quando chovia, era uma coisa linda. E assim, escola está sempre em obra. Só que eles deixam para fazer obra quando voltam às aulas. Aí eu fico revoltada. Aí eu pensei, olha, tomara que agora
em momentos de pandemia que eles resolvam fazer tudo quanto é obra, né? Dizem as boas línguas que, pelo menos na minha escola, eles estão trocando tudo, fiação, porque também a gente gasta muito com lâmpada, né? Esses fios velhos, e nunca se faz Então, assim, tudo que estão economizando aí, acho que com merenda, transporte, né, da criançada, eu acho que estão investindo na estrutura, né? É, Porque é, é a coisa do cobertor, né? Você estica, você cobre a cara, mostra a bunda, mostra o pé, então, verba de educação é isso, né? E o pessoal fala, mas vai tanto dinheiro? Não dá. Tenta fazer uma reforma na sua casa. Você vai orçar 4.000 reais com pedreiro. Quando você chegar lá no final, vai estar em 40 mil. Você está fazendo empréstimo, né? é. Então é complicado. A escola que eu dou aula é uma Bom, escola muito grande. É a maior escola da cidade. É enorme. Então, assim, tem 1.000 alunos, assim, é gigantesca. Então, comprometeu uma parte, assim, da escola. Então, uma espécie... Ela é assim, tem um pátio grande no meio, né? E aí tem uma quadra grandona coberta, tem uma quadra descoberta, e tem a parte que está na beirada da obra é uma fileira de salas, assim, que tem 3 andares. E essa parte é a que foi comprometida. Então, assim, tiveram que esvaziar tudo e tal. Então, a escola está funcionando só um pedaço, né? Então, é uma comédia, assim, o negócio. E o problema é que a gente ficou dando aula desse jeito muito tempo, né? Até que resolveram que começou a pingar água demais lá para dentro da escola, começou a estourar cano, começou a aumentar a fissura entre um prédio e esse outro, começou a tombar mesmo, assim. Então abriu um buraco, assim, que dividia os prédios. Aí eles falaram, bom, acho que melhor a gente parar, né? Então meu resolveram Deus. corrigir e arrumar. Mas eu não sei se vai dar para arrumar, não, viu? Eu acho que tem que Então, porque comprometer mesmo. gasta-se. Porque gasta muito dinheiro mesmo, né? É, Então, alguém falou, Daniel Ganser, é isso, né? Falou que desde que estudou lá, o pessoal fala dessa parte da escola. De repente, não sei se é seu aluno, mas enfim, tá entrando gente. Eu sim, vou sim, tentar o ler os Daniel. comentários Daniel na foi medida meu do possível. aluno. É, Ah, então, então, ele disse que desde que ele estudou lá. Então, e tudo assim, bem, Daniel? para quem está chegando agora, eu vou até explicar para vocês, assim, eu já fui coordenadora de escola do Estado, eu já fui da APM do Estado, eu era gerente da conta da merenda do Estado. Meu Deus, é? É, Pois é, já fui, quer dizer, e assim, por amor, né? Porque na prefeitura, se você participa de APM e conselho, você até ganha uma certa pontuação, você evolui. No estado, você não ganha nada, você só perde tempo, você gasta mais gasolina para ficar indo, né? Gasta combustível porque você tem que ficar assinando relatório. Então, eu vou até contar 2 casos para vocês acerca de APM, porque o Paulo postou uma coisa hoje, que a gente não produz, o sistema educacional não produz, Não né, um educa porque ensino, está não produz. preocupado em produzir documento, né? Exatamente. Então, assim, então falou assim, mas esses professores não trabalham. Pô, a gente trabalha muito. Só que peraí, o que aconteceu? O áudio, É que o seu áudio o... tava meio baixo, agora ficou melhor. Ah, então tá bom. Então, assim, bom, então tá melhor o áudio, então tá. Então, o que acontece? Então, nós trabalhamos muito, o funcionário de escola trabalha muito, você pega funcionária de secretaria, elas ficam o dia inteiro mexendo com coisa de histórico, de matrícula, com vida funcional do professor, todo mundo trabalha muito. Aí você fala, mas o resultado é pouco. Sim, porque o sistema força o professor de escola pública a ser um burocrata, né? Então o de particular mais ou menos, tudo tem que ser registrado, documentado, porque se alguém processar, mimimi. Aí aconteceu comigo, então, eu já contei esse caso, quando eu comecei no estado, a verba para merenda era só para o fundamental. Era uma escola que tinha a 8ª série de manhã, era enorme, tinha mais de 2.000 alunos a escola, e tinha a 8ª série, tinha 5 8º anos de manhã, e ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Só que a verba para merenda não vinha, e a maior parte dos alunos era do ensino médio. Só que nem todo mundo queria comer a merenda, porque a merenda era o quê? Macarrão com frango, 9 horas da manhã. Ninguém está com vontade de comer macarrão com frango 9h30 da manhã, né? Então, nem todo mundo, era assim, muito aluno que passava fome, que queria comer. Só que o dia que a escola servia macarrão com salsicha,
Aí até o pessoal do ensino médio queria, só que só vinha uma salsicha por aluno de oitava série. Então imagina que assim, vinham 200 salsichas e a gente tinha 500 alunos para servir. A minha vice-diretora, muito espertamente, fez o que qualquer pessoa sensata faria, mandou cortar em rodelinhas a salsicha, não ia dar uma unidade por aluno, mas daria uns 5, 6 pedacinhos, rodelinhas, né, por pessoa, tá. Então todo mundo ia conseguir comer. Pois bem, alguém descobriu isso, denunciaram e ela teve que responder processo porque não podia cortar em rodelinha, porque isso considera até improbidade, porque tinha que ser uma unidade de salsicha por aluno. Isso só para vocês começarem a ver. Então, assim, muita gente que vai trabalhar com educação, assim, tem que ter mais do que coração, mais do que intelecto, tem que ter um saco de ouro, um saco de titânio, porque eles forçam isso. Eu já tive que voltar, como gerente lá da merenda da escola, vinha uma verba essa para a gente comprar tempero. Então, tempero fresco lá, salsinha e cebolinha. Aí, como mudou o preço lá no sacolão, 17 centavos, um maço de salsinha, isso não foi registrado no relatório de 50 páginas lá de merenda do bimestre, eu tive que voltar, acho que em férias ou feriado, e assinar de novo todas as páginas, porque tiveram que refazer. Só que gastaram imprimindo em papel o tempo do funcionário e eu ter que até assinar. Então, assim, gastou-se muito mais do que esses 17 centavos, né? Então, assim, então, quando eu digo que nós somos solitários, além de tudo, nós estamos na batalha contra a burocracia. Às vezes a gente tenta, né, assim, seguir o mínimo possível, né? Mas o Dória, por exemplo, né, o Rosselli começaram a forçar, né? Fazer coordenador entrar em sala e ficar com planilhinha para ver se você estava seguindo a risca, o caderninho. Você chegou a pegar isso na sua escola? Então, Paulo, assim, eu sou um rebelde, sabe? Eu entrei tarde, né? Como você sabe, eu entrei na educação já velho, assim. Então, quer dizer, então você já entra resistente, né? Então, se eu tivesse entrado, se fosse a minha carreira inicial e tal, talvez eu tivesse me acostumado melhor. O problema é o seguinte, eu trabalhei 20 anos em empresa privada. Trabalhei 20 anos de outra maneira. Então, quer dizer, por exemplo, qualquer empresa que você trabalha, você entra na empresa, as pessoas te recebem, o seu imediato leva você para dar uma volta pela empresa, te explica como é que as coisas funcionam, te explica onde fica o bebedouro, onde fica o relógio de ponto, te explicam tudo isso. Então, quer dizer, eu estava acostumado com essa rotina mínima de uma empresa privada que, se não funcionar direito, quebra, fecha, né? Quando você chega na escola, isso não acontece. Então, quer dizer, você entra pela porta da escola, aí você fala bom dia para todo mundo e pronto. Então, assim, eu lembro no primeiro dia eu ter entrado e aí bom dia e tal, e aí vai dando sinal, todo mundo vai pegando material, vai. E aí eu fiquei olhando, eu falei, ué, o que é agora, né? Como eu sou uma pessoa mais esperta, assim, né, mais velha, então eu fui perguntando, né? Como é que eu faço isso? Tem ponto? Não tem? Não sei o quê. Eu fui perguntando e fui descobrindo as coisas sozinho. Então, aquilo que eu perguntei, eu descobri. Aquilo que eu não perguntei, eu fui descobrir talvez na primeira reunião que apareceu. Tem isso também? Então, assim, até hoje eu estou descobrindo coisa. Porque eu não faço a mínima questão de descobrir os trâmites burocráticos. Por exemplo, as pessoas falam, tem todos aqueles esquemas de falta, por exemplo. Falta dia, falta aula, falta não sei o quê, falta... Eu não sei. Tem o cálculo do quinquênio, do não sei o quê, eu não sei. O cálculo que você falta aí contra... Eu não sei. Então, eu não dou a mínima para esse negócio. Para mim, a escola é o seguinte, eu entro lá, falo bom dia, pego minhas coisas e vou para a sala de aula. A escola é a sala de aula. Então, assim, só quando não tem jeito... Aí eu preencho lá um papel que tem que preencher, por exemplo, diário, por exemplo. Aí tá bom, vai, isso aqui tá legal, beleza. O resto, eu ignoro completamente. Então, eu fujo dessa coisa burocrática. Quando ela fica muito... Por exemplo, tinha uma época, apareceram com um tal de caderno lá pra gente... Sim, tem o diário, tem o tal do planilhão lá, um troço lá que eles conseguem ver o mapão, né? Que eles veem tudo, todas as turmas e tal, não sei o quê. Tinha o diário, fora o diário de papel, tinha o diário online, e aí inventaram um caderninho de
cada turma tinha um caderninho por aluno, cada coordenador de sala tinha que preencher aquele caderninho para facilitar na hora da... Ou seja, mais um retrabalho, né? Olha, assim, eu fugia daquele caderninho igual o diabo foge da cruz, assim. Eu tenho dois grandes amigos na escola. A gente criou um grupo de WhatsApp chamado Caderninho pra gente ficar tripudiando daquele troço, pra gente ficar fugindo daquilo, porque era uma coisa absolutamente inócua, assim. Tava tudo à mão, era só dar 3 comandos lá naquela sede que você tinha as coisas à mão. Não, mas tinha que preencher um papel a mais. Ah, pelo amor de Deus. Então, assim, eu sou um rebelde nesse sentido. Eu fujo quanto posso dessas burocracias, eu me escondo atrás das paredes. Quando vem com um papel balançando na mão assim, eu já vou me escondendo. Então, às vezes eu vou ignorando o quanto posso. Até um dia que me pegam lá, escuta, mas você não fez? Não fez o quê? Eu fico assim. Porque, olha, é duro, viu? É demais, eu não aguento. Eu não aguento. O Thales, o meu amigo Thales está aqui vendo, ele está comentando, o Thales sempre foi um rebelde. Eu entrei, acho que 2 ou 3 anos antes dele da escola, e o Thales, assim, é um excelente professor, você pergunta para qualquer aluno, acho que ele é sempre o professor favorito, e o Thales é o louco, né, da escola, né, então o Thales me ensinou a ser mais barraqueira, né, e é muito engraçado porque, assim, como a nossa escola tem nível 1, e professora de nível 1, elas têm todo aquele jeito de fazer trabalho de arte, e vai cortar um EVA e tal e coisa, e é muito engraçado estar na sala dos professores quando alguém chega com EVA para o Thales e fala, Thales, você pode recortar isso daqui? O escândalo, então assim, é legal parar para ver, a minha defesa, e assim, e o Tiny já me ensinou os esquemas, porque na prefeitura, além de ter o diário de papel, tem esse caderninho, só que aí chama pasta, então o coordenador da sala, então tem as páginas individuais lá dos alunos, e você tem que preencher em cada matéria se ele conseguiu contemplar aquelas habilidades, então você tem que preencher. Aí você... é outro negócio que me causa um horror, que é esse negócio de competências e habilidades, que é a coisa mais idiota que inventaram na educação, que não serve para absolutamente nada, né? E que ficam tentando socar esse... Ninguém entende. Se você pergunta para alguém, pega algum coordenador de sala, de turno de escola, fala, me explica a diferença entre competências e habilidades, e me explica como é que eu faço para... Ninguém sabe explicar. É uma espécie de é uma espécie de ciência oculta, né? Que todo mundo finge que entende, e fica todo mundo repetindo isso nos slides, mas ninguém sabe como é que efetivamente isso funciona. É muito engraçado isso aí. O Apius perguntou se nós conseguimos decorar o nome de todos os alunos para fazer esse tipo de avaliação. Então, pegar cada um deles... Isso, né? O Marlos. Tudo bem, Marlos. Beijão pra você. Aqui, 2 fãs do Marlos. Então, Marlos, assim, o Paulo tem muito mais aluno do que eu, porque como ele é professor de filosofia, então ele tem menos aulas em cada turma, então ele tem que ter mais turmas para completar a carga horária. Então eu tenho 5 turmas, né? Mas assim, turma de coordenação é uma. Então você vai ter lá uns 40 alunos, 45. E aí, então assim, só que decorar mesmo... claro, né? Se alguém fala assim, essa é a sua turma de coordenação, a gente decora você fica mais ligado. Muito ruins. Exatamente. O sinal amarelo ali, né? Entre uma ponta e outra, fica difícil, até porque adolescente é muito parecido hoje em dia, né? Eles se vestem igual, independente de uniforme, né? Eles usam a mesma roupinha, o mesmo fone, o mesmo cabelinho, é tudo igual, então assim, é difícil, né? Então, assim, normalmente a gente, assim, durante o ano, a gente decora aqueles que se destacam muito, cada vez menos, né? Eu tenho a impressão que os alunos interessados e de destaque, eles estão diminuindo, né? Que a gente chama de os indisciplinados, né? Esses aí a gente acaba decorando porque tem que chamar muito o nome da criatura, né? Aí na segunda vez que você entrou na sala de aula, aí você já sabe o nome dele. O legal, não sei se acontece com você, Paulo, que assim, quando chega o fim do ano, ou no ano seguinte, se eu não tiver mais aquela turma, o aluno que me atazanou esse ano, eu não lembro mais dele. Posso até olhar para o rosto e falar, esse aí me deu problema. Eu só consigo lembrar dos interessados, dos alunos interlocutores. Sim, isso ainda bem, né? A memória... Muito, né? E eu também tenho esse problema, porque eu tenho pouca aula, então eu encontro com os alunos muito pouco.
Então é difícil eu conseguir guardar os nomes. Então, geralmente acontece isso. Aqueles que falam mais comigo, e geralmente, como eu tento fazer da minha aula um grande diálogo, assim, então quer dizer, aqueles que interagem mais comigo, eu acabo conhecendo melhor, acabo encontrando pelo corredor, a gente conversa, às vezes me segue na rede social, então eu acabo decorando um nome ao outro. Mas dessas pessoas que ficam mais próximas, né? Então aquele mar de gente, você acaba não sabendo, né? Então, é isso. Ou a gente guarda o nome daqueles que interagem muito com a gente, ou daqueles que são muito ruins, dão muito trabalho, ou aqueles que são muito bons e se destacam bastante, né? Mas é cada vez mais difícil, assim, né? Porque eles estão cada vez mais dispersos também, né? Então, eu já tive anos muito bons, assim, nesses 6 anos de docência, eu já tive anos muito bons, de pegar turmas muito boas, e também já tive anos muito ruins, de acabar o ano e falar, nossa, eu não lembro de ninguém, porque não foi horrível, né? Foi um ano de empurrar um caminhão na subida, assim. Mas quando dá certo, é muito bom, porque eu gosto da minha aula ser interativa. Então, esse negócio de entrar lá e ficar passando coisa na lousa e ficar passando... Não, eu gosto de fazer a coisa acontecer na aula, né? Gosto muito pouco de avaliação, não dou prova para ninguém. Então, eu vou dando trabalho, vou somando ponto, vou fazendo qualquer coisa, assim. Para mim, eu me importo muito pouco com a nota. Mas a aula é uma coisa que eu acho importante. Então, quer dizer, eu sempre falo para eles, comigo, a gente tem que resolver as coisas na aula. Se não resolver na aula, não vai resolver em lugar nenhum. Porque achar que eu vou dar um trabalho e vou corrigir com o esmero necessário, se não tirar tudo zero, porque todo mundo faz trabalho nas coxas, né? Mas a aula eu faço questão. Então, é um jogo que a gente tem que aprender a jogar com o tempo, né? A gente tem que aprender a jogar com o tempo, e eu concordo com você. Eu acho que a coisa mais chata do mundo é dar avaliação. Eu odeio dar avaliação. A gente faz porque também é uma questão burocrática. Então, a avaliação, ela acaba sendo... A gente é cobrado disso, né? Então, muitas vezes, assim, você não tem como comprovar que a pessoa não fez nada, que esse aluno não conseguiu aprender, você quer reprovar o cara. Aí alguém vem e fala assim, mas você tem as avaliações dele? Que ele tirou nota baixa? A educação, você fala assim, eu não tenho, porque ele não entregou nenhuma. Não tenho nenhuma prova que ele tirou 0. Aí vem assim, você tem a comprovação que você deu uma recuperação para ele? Não, essa de recuperação. Aí aquilo que assim, já entra no começo do ano assim, não tem recuperação em fim de ano, tá, gente? Comigo não, é assim, ó, resolve aqui, eu sou uma mãe para dar nota. O aluno sorriu, deu bom dia, participou da aula, assim, professora, tem uma pergunta. E repete aquilo que está na lousa, pronto, aí participou. Deu assim a nota, porque a nota é burocracia para mim. Mas aí, tem aquele camarada que não fez nada. Ele ficou brincando. E aí você vai lá e você... Né, falou, deixa eu ver seu livro. Ah, não trouxe. Ah, deixa eu ver seu caderno. Ah, aí você vê que copiou de alguém. Isso quando copia, porque tem alguns que nem pra... Né? Aí, ele não fez nada. Aí chega no fim do ano, você fala, bom, esse aluno tá com nota vermelha, né? Então, mas você deu recuperação pra ele? Ah, você fala, mas... Vai recuperar o quê? Porque recuperar, entende-se que a pessoa pegou uma parte, né? Você vai recuperar o resto. Como que eu vou recuperar, meu Deus do céu, né? E fora que o que eles fazem também é uma hipocrisia, né? O camarada não fez nada o ano inteiro, chega no 4º bimestre, faz um trabalhinho muito toscamente copiado da internet e recupera a nota? Não, comigo não. Comigo não é contínuo. Por mais que seja um tanto da seita da educação, né, a gente teria que fazer um programa só sobre a seita, né? Essas crenças, né? Então, habilidade, competência, a multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. Esse negócio também é engraçado. Paulo, assim, eu imagino que... Não funciona, mas é engraçado de ver o bate-cabeça, assim, eu acho curioso. Não, e assim, desde que eu dou aula, por exemplo, eu sempre trabalhei com ensino médio, agora só que eu estou no fundamental, então eu ia trabalhar com anões. Eu começava explicando para eles, assim, a questão assim, de terraplanismo, isso muito tempo. Então, assim, por que começaram a achar que a Terra era redonda? Por que tinham que fazer um caminho para as Índias? O que aconteceu? Por que eles vieram para cá? Aí eu começava até de antes, pegava o Império Romano para falar porque o português veio do latim, porque é parecido com o espanhol e tal. Aí até chegar
né, no Templo do Camões, e então, ó, esses navegadores, Vasco da Gama, que não é o time, né, que é o time é por causa do navegador, olha lá o escudo do time. Então, assim, a minha aula sempre foi interdisciplinar. Eu sempre dei aula de português com mapa mundi. Eu dei aula de história, de geografia, de tudo. Aí vem os caras descobrir a pólvora, né? Descobrir a roda. Não, porque se você falar com um professor de matemática, fica mais fácil para o aluno entender. Sim, é o que a gente sempre fez. É o que a gente fazia na aula de português, quando manda o cara ler um gráfico. Ele tem que saber matemática. Meu Deus do céu! Então, assim, então o pessoal vem com a descoberta da roda, e aí você que já faz isso, o que eles falam? Ah, você é o que? Refratário a novidades, não é? Ah, você é um professor que não é entrosado com seus colegas, né? E eles acusam a gente de má vontade. A última acusação de má vontade, acho que para vocês, né, do Estado, é achar que o aluno não está entrando na sua aula online porque você não fez propaganda o suficiente, né? Não, bom, eu não tô nem aí, né? Eu entro lá e quem tá lá, tá lá. Quem não tá, eu não sei. Eu não sei. Não é meu trabalho ir atrás do aluno, né? Outro dia eu tava dando aula numa escola, que aí pediram o meu telefone para criar um grupo de WhatsApp com os alunos. Falei, vocês estão malucos, eu não vou dar meu telefone para ninguém. Eu não tenho obrigação de fazer isso, entendeu? Assim, eu dou aula se quiser botar uma câmera e os alunos, eu vou, tudo bem. Mas, assim, meu telefone pessoal para ficar fazendo grupo com aluno não tem o mínimo sentido, assim. Então, é aquilo que eu falei, assim, é uma situação, agora nós estamos numa situação atípica, né? Então, o problema é que eles quadruplicaram a burocracia por conta da pandemia, e aí, assim, ficou mais burocrático, mais chato, né? E a única coisa interessante continua sendo a online. Quando você está lá online com os alunos, beleza, aí rola bem, né? Então, todo esse monte de penduricalho, né, é o que eu falei, eu fico fingindo que eu não estou vendo, assim, eu faço o que me mandam, assim, aquilo que é estritamente necessário e tento me concentrar naquilo que eu acho que é importante, que é dar aula, né? Então, por exemplo, esse negócio de avaliação, de recuperação, assim, é aquele negócio. Aquilo que você estava falando dos alunos que chegam no final do ano, não fizeram nada com você. Eu sempre fico observando se eles só não fazem nada comigo. Porque se eles só não fazem nada comigo, aí é um problema. Porque se eles não fazem nada com todo mundo, fica fácil provar que ele não fez nada, né? Ah, cadê a prova? Ué, só perguntar pro fulano de matemática, fulano de português. Então, assim, se é só comigo, aí eu dou um jeito de puxar o cara, né? Então, assim, essa coisa da aprovação automática, então, assim, não é, mas é. Né? Então, no fim, acaba... Por quê? Porque o ônus da reprovação recai no professor. Antigamente, não. Né? O aluno reprovava, era culpa dele. Então, ele ia se ver com a mãe, com o pai dele, com quem, né? A escola não tinha nada a ver com se o aluno não desempenhava aquilo que deveria desempenhar. Então, quer dizer, toda essa ideia de educação cidadã e de tratar o aluno como se fosse um indefeso e tal, fez com que o professor fosse o único responsável pelo desempenho do aluno dentro da sala de aula. Né? Exato. Dentro do ano letivo. Então a gente virou um negócio assim, você finge que aprende, eu fiz, você some na minha frente. Virou um negócio assim. Então E a conexão... Tá, voltou. Voltou? Eu sinto prazer em conversar Voltou. com quem quer ouvir. Então também não fico me matando, não. Se quiser, beleza. Se não quiser, também tá tudo bem. Passo um trabalhinho. Você faz, eu te dou a nota para você passar de ano e vaza. Né? Também não fico me matando, não. Então, aquilo que você falou. Então é burocracia. Então eu tento me livrar da burocracia. O que eu tenho que fazer? Dar 5? Beleza, vamos aí. Vamos fazer o mínimo para todo mundo tirar 5 e sumir da minha frente. Thales, que está aqui também, sabe da nossa briga justamente para isso, né? Porque o que acontece quem quer aula, também... Tem aula, comigo tem. Travou e voltou. Voltou. Jonatas, quando era moleque... Tá. Então, assim, você tem razão.
assim, eu sempre evitei reprovar aluno, é o tipo da coisa que eu não gosto. Quando, é que assim, você começou faz, né, 6 anos, você entrou faz 6 anos, né? Eu tô, assim, contando o tempo de voluntária, né? Eu fui voluntária de um cursinho aqui da Zona Sul, que era da Educafro, inclusive, né? Então, era educação para afrodescendentes e carentes. E aí a gente trabalhava aqui, e então, assim, comecei em 99, tá? Como voluntária. E depois eu entrei para o Estado, aí, assim, titular lá. Então, assim, são 17 anos, né, como profissional, recebendo para isso. E aí, assim, quando eu entrei, eu sempre achei esse negócio de reprovação, eu entendi assim, por exemplo, eu já peguei uma birra de Paulo Freire por causa disso, e eu entendi assim que o professor, ele entendia, ele estava lá sofrendo ali na pele, essa coisa de coitadinho do aluno, o aluno sempre tem razão. Aí você vai ler... o Paulo Freire ele considera a relação do professor-aluno, né, como uma relação hierárquica como de patrão e empregado, né? Só que não vem a ser assim, né? E, então, hoje em dia, lógico, o aluno tem razão para tudo. Então, quantas vezes, aí eu via, né, olha, o coordenador falava assim, ó, se vocês reprovarem esse cara e vocês não tiverem comprovação, se vocês não tiverem as avaliações dele para provar no começo do ano, que em janeiro, porque ele vai entrar com recurso. Vocês têm que vir aqui responder processo durante as férias. Explicar por que vocês reprovaram o fulano. Aí a primeira vez que eu ouvi essa conversa, eu falei, opa, não, amores, peraí, vocês querem passar o cara? Quem sou eu? Não vou fazer nenhuma objeção. Até porque eu acho que assim, reprovar é para quem realmente tem muita dificuldade e precisa mesmo de mais um ano ali para acompanhar. Porque tinha muito professor que queria, assim, reprovar por birra. Eu não gosto desse aluno, então eu vou dar um jeito de reprovar. A gente sabia que tinha injustiça também, né? Aí o que você faz? Você segura o aluno por um ano. Então, um ano ocupando uma vaga, gastando com uniforme, com transporte, com merenda, com água e luz da escola. Para quê? Porque você tem birra do aluno? Então, eu sempre fui contra isso. Então, assim, é só quando não tem condições mesmo. Né? É isso mesmo, né? A velha luta de classes adaptada à rotina educacional. Fora que, aquilo, se você pegar mesmo... Quando eu entrei, era muito aluno muito pobre, pedindo esmola mesmo. Hoje em dia mudou o padrão de vida deles. Eles têm um padrão de vida melhor que o nosso, né? O aluno de escola pública tem um padrão de vida em geral, melhor do que o do professor dele, né? Então, ele não é tão coitadinho assim como Paulo Freireanos gostam de colocar, né? Na minha escola não tem, lá onde eu dou aula, é uma escola que fica num bairro de classe média alta. Mas é um bairro de gente mais velha. Todo mundo que quer estudar lá já estudou. Então, os adolescentes... Pelo que eu percebo, né, não são assim, muitos deles sim, têm poder aquisitivo melhor que... Enquanto travou aqui, alguém pode me dizer se é só o Paulo que está travando ou eu também estou? É o Paulo que está travando. Tá. Então, enquanto o Paulo está travado, eu vou ler uma pergunta aqui do Marlos Apios. Pergunta total de leigo. O drama da reprovação não seria em vez de ano letivo, como ocorre no ensino superior? Tá, o Paulo tá travando, eu vou chamar ele de novo, tá? Então, assim, já que o Apios perguntou, olha, é o seguinte, na educação de jovens e adultos, já é semestral, tá? Daí já é um outro motivo para ter reprovação. É a reprovação, na verdade, por evasão. Então, acontece aí sim um excesso de faltas e evasão escolar. Então, a gente também tem um bom nível de reprovação também. Porque também na educação de jovens e adultos, já existe até uma abertura para o pessoal chegar um pouco mais tarde na escola.
Voltei. Pronto, o Paulo voltou. Travou aqui o negócio. Vamos ver se agora fica Bom, melhor. todo mundo tem reclamado de conexão, né? Pelo menos não é o carro do ovo passando, né? Já aconteceu, você vai dar a sua aula e passa o carro do ovo e é o cachorro do vizinho. Perguntou se eu sou professora da EJA. Então, já trabalhei, já fui coordenadora da EJA, já dei aula para EJA, já dei aula para alunos de 6 anos, ou seja, já tive assim, né, uma gama muito grande. Então, assim, com o EJA acontece o seguinte: a gente tem que adaptar completamente a escola para o aluno da EJA. Ele é um aluno que tem outras necessidades, né? Então, tem um outro olhar. Tá? Então tem que ter um outro olhar para esse aluno adulto, Eu também porque já ele dei. provavelmente já. Ele é pai de família, né? Ele trabalha, é diferente. Então tem que Tá ter um outro mudando, olhar. né? Tá mudando, né, Paula? Assim, cada vez mais tem os adultos estão diminuindo e estão entrando cada vez mais aqueles adolescentes, mãe que tem filho com 15 anos, para de estudar e volta aos 16, 17. Tendo muito isso, assim, Também. deles entrarem que param de estudar e Às vezes acontece também assim, do jovem, ele consegue um emprego. Então ele consegue um emprego como assim, não registrado, mas ele vai trabalhar ali na funilaria, na oficina mecânica, eles se interessam por isso, e aí eles têm esse horário de trabalho, e aí ele começa a ganhar o dinheiro, e aí então a escola fica desinteressante. Aí depois ele vai trabalhar registrado, e aí o emprego começa a exigir dele um diploma, um ensino médio e tal, aí ele volta. Então ele ficou isso 2 anos acontece muito. fora. Então, assim, você tem muito adolescente na EJA. E o que vinha a ser outro problema, porque assim, o adolescente saiu há 2 anos da escola. Ele tá bem ligado nessa linguagem de prova, né, de simulado, ele sabe mexer no computador. Aquele que saiu faz bastante tempo, ele volta com um pouco mais de dificuldade, ele é um pouco mais lento. E normalmente, pelo que eu observo, esse jovem não tem muita paciência com um aluno que é mais velho. Ele chega lá, fica zoando, ou fica mexendo com. Os mais velhos não gostam de bagunça na sala. Eles também não têm paciência para o jovem, né, que quer ficar badernando, é lógico, né? Pô, a pessoa É, sai do trabalho cansada, ainda para assistir aula, ainda tem o adolescente lá enchendo o saco. Então, eu tendo a ficar do lado do idoso ali, do mais velho e do idoso na sala de aula, né? Mas enfim, eu acho que a reprovação, sendo semestral ou não, acho que ela se manteria. É que assim, o custo da reprovação ele é muito alto. Então existe sim uma cobrança em cima do professor para a gente não reprovar, né? Reprova-se menos. Então eles dão muito trabalho burocrático para o professor que quer reprovar um aluno. Então o professor, para também não ter esse trabalho todo, ele fala, tá, passa. é. Né? Então a gente se curva, Para né, ao evitar ser sistema. enquadrado, a gente vai empurrando, porque chega no final do ano, se você quer reprovar um aluno, a quantidade de burocracia que você tem que enfrentar, então é melhor passar o cara, dar um jeito de dar uma coisa para ele fazer lá e passa, porque é dureza. É dureza. O sistema do Estado, até o ano passado, né? Quando eu ia registrar a nota lá na secretaria online, né? Esqueci o nome, mas era alguma coisa assim, escola online. Então era oficial, então tinha que registrar a nota e falta. Se você colocasse um aluno com nota menor que 5, é, ele não salvava as notas da turma naquele bimestre, porque você tinha que justificar por que esse aluno ficou com menos que 5 na sua nota, por que ele não tirou a nota azul. E aí, se você tem 10 alunos com nota vermelha, você tem que criar uma justificativa para cada um desses alunos com nota vermelha. Ó, por que o Joãozinho tirou menos que 5? Por que a Paloma tirou menos que 5? Aí eu falo, mas o aluno tira a nota vermelha e eu tenho que justificar? Sim, é o professor que tem que justificar a nota vermelha do aluno hoje em dia. É, é. O Renato ele perguntou pra gente o que precisa mudar, o que precisaria mudar urgentemente nas escolas.
em que ponto os burocratas têm ido mais na contramão das necessidades reais ultimamente? Olha, eu acho que assim, tem que Paulo, mudar tudo. Eu acho que o primeiro problema é a obrigatoriedade. Então, assim, por exemplo, eu acho que o ensino médio não deveria ser obrigatório. Então, o fato do ensino médio ser obrigatório e torna a escola super populosa, né? E você enche a escola de gente que não quer estar lá. Então, é uma dificuldade isso. Ah, não, mas aí tem que o aluno... Então, assim, no ensino fundamental, eu até acho que tem que ter um jeito de obrigar. Mas no ensino médio, absolutamente não. Então, o ensino deveria ser livre. Então, vai estudar quem quer aprender. Né? Então, quer dizer, tem que ter algumas profissões que o aluno consiga fazer com o ensino fundamental só. Terminou lá o 9º ano e se quiser trabalhar, tem profissão para ele trabalhar com o 9º ano. Então, o problema é que cada vez se exigiu mais ou se exige mais opções, coisa que não precisa, né? Então, quer dizer, eu quero trabalhar num mercado aí, fazendo de estoquista no mercado, tem que ter um ensino médio, que é uma bobagem, né? Então, é coisa que não precisa. Então, a obrigatoriedade do ensino médio, para mim, é uma coisa muito ruim, porque a escola lota de gente e você tem muita gente que não quer estudar. Então, isso é um problema muito sério. Eu acho que, primeiro, tem que mudar, então, e esse é um problema que está na Constituição, né? E ninguém vai ter coragem de meter a mão na Constituição para mudar isso, porque está lá. A educação é dever do Estado, né? E você é obrigado até o final do ensino médio a ter o aluno na escola. Se o pai não manda, o conselho tutelar vai atrás dele. Então, assim, dentro de uma sala de 40 alunos, você tem, quando muito, você tem 5 que sabem o que estão fazendo ali, que querem estudar, que veem sentido naquilo e tal. O resto vai daquele que vai obrigado àquele que vai para atrapalhar. Então é muito complicado. Eu tenho ainda uma vantagem, porque como a minha aula é de filosofia, eu consigo ser mais dinâmico. Mas imagina um professor de matemática, né? Então, é claro que ele tem que estar, vai lá, enche a lousa de coisa, manda os caras fazerem e pronto. Mas dá muito mais trabalho para o professor que precisa realmente fazer com que o aluno entenda uma fórmula matemática do que para mim, que eu posso ir lá e vou fazendo uns debates, vou passando atividade e tal, e vou tocando o barco, né? Mas a obrigatoriedade, eu acho que é um dos principais problemas da educação, é você obrigar a criança ou o adolescente a ir para a escola quando ele não quer. Então aí eu até acrescentaria uma coisa. Condicionar a aprovação do aluno à nota e não à presença. Porque também explicando para quem não sabe, é o seguinte, um aluno que tirou notas vermelhas, 4, 5, até notas 3, que é muito baixo, a média no estado e na prefeitura é 5. Mas ele foi em todas as aulas, ele esteve lá, ele tem 90% de presença. Esse aluno, se você tentar reprovar, ele pode entrar com recurso, porque ele tem presença. No entanto, se esse aluno faltar, por mais que esse aluno tenha todas as notas na média, ele é reprovado automaticamente pelo sistema, a menos que o conselho de escola faça um relatório querendo passar esse aluno, tá? Então, é o seguinte, esse sistema favorece o quê? O aluno que está indo lá para jogar bomba no banheiro. Esse daí que está indo jogar bomba todo dia, está indo jogar papel na professora, esse daí vai passar. Porque ele não precisa de nota, não de muita nota. É fácil tirar nota, né? Se ele tirar nota vermelha, quem tem que justificar é o professor, né? Então, para ele tá fácil. Só que eu já tive um caso um caso real, não sei nem se ele tá vendo aqui, um aluno que era excelente, acho que foi o aluno mais preparado, mais culto que eu já tive. Esse menino no 8º ano, esse menino já, assim, a redação dele era perfeita, tudo que ele fazia na aula de artes era perfeito, o menino tirava nota alta em matemática, só que esse menino, para ele era um saco estar na sala de aula, porque ele já estava muito na frente e a gente tinha que ficar lá mantendo o ritmo dos demais. E aí, assim, esse menino começou a ficar meio depressivo, perdeu a vontade de ir para a escola. Quando ele ia, ele era tipo que só ia em dia de prova.
Só que ele ia no dia da prova e tirava 10 na prova. Chegou no fim do ano, ele estourou em falta. Óbvio que eu queria passar esse menino. Colegas não quiseram passar esse menino, porque, olha, ele faltou demais. E eu falei, gente, mas e daí? Ele deu conta. Ele não precisou. Não, mas é porque se a gente passar esse menino, a gente está desvalorizando o nosso trabalho em sala. E tá, mas ele não precisou do nosso trabalho em sala. Eu não tenho esse ego tão grande de querer reprovar. Assim, é muito ego. Era muito assim, né? Aqui o Thales está falando, a gente já teve problema, inclusive, de professor querendo reprovar. O aluno que ele sabia que o aluno estourava bomba lá. Ele estava indo para a escola para estourar bomba no banheiro. E claro que o cara não fazia nada, ele trabalhava. E aí o professor falou assim, não, mas eu vou mostrar que eu tenho autoridade, vou reprovar para castigar. Daí eu falava, tá, só que você vai castigar o outro professor, o professor que vai ter que dar aula para ele ano que vem, vai castigar o colega que vai ter que conviver com ele. Então, entra todo um equilíbrio delicado aí, mas eu acho que assim, o aluno que, sei lá, ele conseguiu por conta própria, o aluno é autodidata, ele, sei lá, pegou aula na internet e foi bem, tchau, passa. Graças a Deus, né? Você não deu gasto para o Estado, você não deu gasto de aula de recuperação paralela, você não vai ficar um ano a mais gastando merenda. Pode passar, abençoado. Eu sei que você só estava aqui pelo diploma mesmo. Deus te abençoe. Tchau. Em compensação, né? O outro que está lá, e o aluno que jogou bomba, passou de ano? Se ele estudou? Não, ele... Então, aí é que tá. Ficou ali na média, né? Não é que ele estudou, mas aquilo, né? O nome na capa, né? Do trabalho dos colegas, né? Então, acontece esse tipo de coisa na educação, né? E aí, tudo retorna aquilo que a gente... Tem um outro Diga, detalhe Paulo. também, que é o seguinte, a sanção acabou na escola. Então, quer dizer, o aluno não sofre mais sanção alguma. Não há mais disciplina na escola. Então, acho que esse é um segundo problema grave, né? E assim, a sanção se tornou burocrática demais. Eu me lembro, por exemplo, eu fui um péssimo aluno no ensino fundamental. Péssimo. Cheguei a tomar suspensão de 7 dias. Né? Péssimo. Eu era endemoniado na escola. Por isso que eu não ligo. Meu filho fica reclamando que não gosta de estudar. Eu falo, beleza. Porque eu sei como é que é não gostar. Então, hoje eu gosto muito, mas eu não gostava. Né? Então, eu sei que antigamente o ônus de você ser indisciplinado era do aluno. Então, quer dizer, tomava suspensão, tomava advertência, tomava um monte de coisa. O pai era chamado na escola com frequência. Então, assim, hoje não tem. Para você dar uma advertência para o aluno, é infindável. E aí os evitam isso. Porque, putz, é uma trabalheira. Você tem que parar a aula, sair da sala, ir lá na coordenação, pegar um formulário, preencher não sei o quê. E aí, sai. Eu não quero. Né? Então, você não pode pôr o aluno para fora. Se o aluno quiser entrar na metade da tua aula, você tem que deixar entrar. Então, tem todo o ECA, o LDB, tudo serve para tornar o aluno um ser irresponsável. Então, quer dizer, ele trata o aluno como se ele fosse um pobre coitado, né, na mão de um sistema carrasco. Então, o aluno pode tudo, não sofre sanção alguma e ele sabe que no final ele ainda vai passar de ano. Então, quer dizer, tudo é feito para não funcionar. E aí, agora vamos tocar num ponto delicado da nossa conversa, que e as pessoas ficam reclamando de doutrinação na escola. Que coisa mais patética do que isso? Então, assim, doutrinação está passando longe do negócio. Não tem doutrinação porque os alunos são indoutrináveis. Eles não estão nem aí com nada, eles não prestam nem atenção. Se você tem 1 ou 2 alunos dentro de uma sala que conseguem entender que está sendo doutrinado ali, que está recebendo um conteúdo, sei lá do quê, é muito. Porque o resto entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele não está nem entendendo o que está acontecendo ali. Ele quer esperar dar o sinal para ele dar uma volta no corredor. Né? Então, quer dizer, exatamente isso. É feito. O sistema é para não funcionar mesmo. Né? Então, a gente está girando uma roda em falso.
É exatamente isso. E aí vem o pessoal que. Porque assim, eu sempre quis ter uma conversa dessa com o Paulo, vocês estão vendo que daria para ter muito mais conversa, tem muito mais coisa para falar, né? Mas aí, assim, quando começou essa conversa de não, o problema é a doutrinação, eu falei, olha, acho que não é não, né? É tudo isso que a gente está falando e tem muito mais coisa para falar. Mas aí eu falei, acho que não é exatamente isso. Aí quando começou aquilo, não, você está defendendo a categoria, porque você. Aí, oh, meu Deus, logo quem? Logo eu. O Felipe falou um negócio legal aí, que eu tenho um aluno esquerdo, eu tenho um amigo de esquerda que falou a mesma coisa. Bom seria se eu tivesse aluno para doutrinar mesmo, né? Assim, eles simplesmente não entendem, a gente fala, né? Olha, o que eu comecei a fazer o desafio, quando vinha esse pessoal que odeia professor, né, que isso, né, acabou aflorando, né, começaram a culpar o professor por tudo, e eu falava assim, olha, então faz o seguinte, entra no meu 6º ano, né, o 6º ano que eu tinha ano passado, né, 32 alunos, alguns com laudo médico de doença psiquiátrica, né, transtornos, pessoal lá, entra no meu 5º ano, fica lá, só que assim, não pode correr, tem que dar todas as minhas aulas. E tenta doutrinar meus alunos do 6º ano. Se você conseguir transformar 5 alunos meus em militantes de qualquer causa, você leva o meu salário desse mês. Tá? Eu fico sem pagar conta. Entra no meu 6º ano e vai doutrinar aluno meu. Se você conseguir, eu te dou meu salário. Acabou. Porque assim, é impossível. Aliás, bons tempos. O pessoal está pensando no jovem dos anos 70. No jovem dos anos 70 que via o professor realmente como alguém que era fonte de informação, né? E se esse professor falou, por exemplo, que comunismo é bom, então é porque é. Eu, nos anos 90, ainda tinha essa tendência, como meus pais, eles já falavam assim, esse pessoal da USP, né? Esse pessoal da USP é assim mesmo, filha, mas eles pensam desse jeito, mas não, você não tem que pensar igual a eles. Agora, eles tentavam. Não, Só que... tem outra, Paula, isso acontece muito em escola particular de elite. Né? Então, escola particular de elite, o aluno chega, ele já é outro aluno, já é outra coisa. Então, assim, tem muito mais... Assim, se a gente falar das escolas de elite... Aí a gente pode até dizer que lá tem um nível de doutrinação qualquer. Mas o problema do ensino público é que ele não funciona. Então, quer dizer, não é que o professor pode até querer doutrinar, mas a coisa não funciona. Ele não consegue. Né? Então, assim, o que acontece é que ninguém aprende nada. Então, por exemplo, você vai falar na escola, até eu faço esse exercício de vez em quando, né? Você vai perguntar para os alunos quem foi o Rui Barbosa, ele não faz a mínima ideia de quem foi. Mas não porque ele foi doutrinado a saber quem foi o Che Guevara e não foi doutrinado a saber quem foi o Rui Barbosa. Mas é porque ele não sabe mesmo, porque ele não aprende. Né? Então, o problema, se fosse doutrinação, tudo bem, mas não é. Né? A doutrinação é um problema, mas é um problema muito menor em relação a outra imensidão de problemas que existem dentro do ensino público, que é feito, ele é organizado, entre aspas, para não dar certo, né? Para não funcionar, para não educar, para não ensinar nada. Né? Então, quer dizer, é impossível doutrinar assim. Não dá. Não, olha, então, como eu digo, eu até gostaria, porque assim, teria até como ter um debate num nível. Quando eu comecei a trabalhar no Estado, eu falava assim, olha, gente, porque tinha também aquilo assim, não, mas e se o aluno fizer uma pergunta que eu não saiba responder? O pessoal tinha até um pouco de medo, assim, do aluno mais estudioso, o dito CDF, tinha medo de ser humilhado por aluno, né, mais estudioso. E aí eu falava assim, o dia que o aluno fizer uma pergunta que eu não saiba responder, porque isso era medo de professor, né? Bom, eu vou falar que eu não sei responder. Depois eu comecei a fazer um desafio, porque como você falou, eles querem ficar saindo para ir ao banheiro o tempo todo, eles querem ficar passeando pela escola. E eu falava assim, eu vou dar o green card para vocês. Se fizer uma pergunta da minha disciplina, tá? Daquilo que eu estou ensinando, e eu não conseguir responder para vocês, a live vai ficar salva, tá? Só respondendo aqui. Então, se eu não conseguir responder para vocês a pergunta e for da minha disciplina, você tem o passe livre para o banheiro a hora que você quiser, você não precisa me pedir. Você sai da sala a hora que você quiser. Não, assim, ganhou o green card.
Eu fiz esse desafio com os meus terceiros anos e tal, e eu nunca emiti um green card para nenhum aluno. E olha, já faz um pouquinho de tempo. Eu fazia esse tipo de desafio, porque eu era uma... bom, eu cheguei à depressão não foi à toa, porque eu tinha esse sentimento de culpa. Isso que você falou da questão da escola da elite, ela funciona melhor a doutrinação, porque aquele que está na elite, ele já tem aquela coisa, pô, eu já estou melhor, né? E aí é fácil você incutir a culpa nesse pessoal, né? Olha, você, né? Então você chegou aqui com motorista, né? Você, né, tem aí tudo do bom e do melhor e tal. Você coloca uma consciência de classe e é fácil você incutir culpa como se fosse religião, né? Você incute culpa, você também, tem né? todo mundo. Um pouco mais organizada. Então, quer dizer, isso privilegia a educação. Quando as pessoas falam assim, para que precisa de escola? Por causa disso, porque a escola é um ambiente deveria ser, né? Um ambiente de ordem. Então, o fulano chega na escola, a casa dele pode ser uma zona, mas se ele chega na escola e a escola está em ordem, ele aprende que ordem é uma coisa boa, por exemplo. Então, o ensino público já não faz mais isso. Então, ele chega na escola, a zoeira que é a casa dele, às vezes, é a zoeira que é na escola. Então, o processo educativo, que é aquela besteira, que é aquele... o ministro de infeliz memória que nós tivemos recentemente aí, que falava dessa coisa que é um negócio que apareceu também com escola sem partido, que, não, porque a escola só ensina, é a família que educa, que é uma coisa ridícula também, porque é claro que a escola educa muito, né? É um complemento da educação que as pessoas têm em casa, ou deveriam ter, mas a escola também educa, é um ambiente educativo no sentido moral, no sentido de você socializar a criança e o jovem e tal. Então, quer dizer, o problema é que hoje as pessoas não veem mais sentido na escola, porque ela não tem nem esse ambiente ordenado para ela saber que é diferente da rua ou da casa dela. Hoje é tudo a mesma coisa, né? Então, numa escola particular, principalmente numa escola de elite, isso ainda dá para diferenciar, porque ele entra na escola, ele sabe que ele tem que se submeter a regras. No público, não mais. Então, complica, né? Pois é. Gente, eu não sei, a escola? Eu aguento meu microfone, tá? Então, vocês vão ter que aguentar, porque eu não sei. Então, eu não sei se... Porque, para mim, eu tô ouvindo bem, mas eu não sei se Não vou fazer propaganda do aparelho, porque eu não ganhei, então não faço propaganda. Mas ele é bom, né? Então... eu comprei, então, agora, estamos abertos, né, a fazer aí, né, um merchan. Bom, aí, ó, Paulo, já são 59 minutos, eu vou ter que encerrar a live, eu te convido para vários outros, deu para ver que a gente, assim, nem começou, não deu nem pro cheiro, né, então a gente teria que falar muito mais sobre isso, mas eu adorei, deu só para dar um gostinho pro pessoal. Então, muito obrigada por ter aceitado, e eu espero você de novo, viu? Vamos sim, vamos sim. Específicos. Vamos, da próxima vez a gente faz roteiro, tá? Com assuntos específicos, porque senão a gente se perde. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada para quem viu. Vai ficar salvo aqui e vou colocar no YouTube hoje mesmo, tá bom? Um abraço para todo mundo. Muito